Para começar o nosso estudo sobre a construção de um jogo de plataforma em JavaScript, inicialmente vamos revisitar nossa estrutura que controla o movimento. Aqui nós temos um código chamado movimento com log, que eu recomendo que vocês baixem e acompanhem durante esse vídeo, em que nós temos o controle do movimento para a esquerda e a direita. Mas vocês podem observar que esse movimento está acontecendo de forma bastante lenta, e isso é proposital. Eu vou clicar aqui em F12 para abrir nosso console, e vocês vão ver que uma série de informações estão sendo colocadas. O objetivo é justamente podermos entender melhor como funciona o nosso código. Aqui, começando por baixo, nós temos o nosso código de HTML e JavaScript. A estrutura do HTML em si é bem reduzida e simples, é um canvas, e aqui uma imagem que é a do nosso personagem. Aqui nós temos, com o window.onload, eu defino uma função que é executada quando a página é carregada, e addEventListener, uma função, que é essa, meu cenário.move, que é chamada quando uma tecla é pressionada. Acima nós temos várias referências console.log em áreas do programa que nós vamos visitar agora. Observem. Aqui estou fazendo um reload da página. E o que nós temos aqui? Uma mensagem de criação do cenário. Eu vou subir aqui com o scroll. Uma mensagem de criação do cenário, onde criamos cada sprite, cada estrutura de desenho. No caso, temos apenas uma, que é o nosso personagem. Aí desenhamos o cenário, que é feito apagando todo o canvas e depois desenhando cada sprite. Depois tenho uma execução de um ciclo, que é uma coisa contínua, um ciclo contínuo, em que executamos o ciclo de cada sprite e depois fazemos o desenho do cenário. Vamos voltar ao nosso código. Aqui observa que nós temos um cria cenário e um desenha cenário. O cria cenário é chamado uma única vez no início da nossa estrutura, e é justamente onde vemos um log. Inicialmente criamos o cenário. Ou seja, aqui o que nós fazemos? Com este comando, nós criamos um array de sprites. E criamos um único sprite nesse array, que por enquanto, para esta versão simples do movimento, é o único sprite que vai existir. É uma estrutura que é o nosso personagem. Esse personagem é criado aqui e é incluído dentro do vetor de sprites aqui. O vetor 0 é onde está o nosso personagem. Então, no início, executamos esta função aqui, a cria cenário, e depois chamamos o desenha cenário, mas este desenha cenário vai ser chamado, na verdade, várias vezes. Isso é feito no que nós chamamos de um ciclo aqui. Nós criamos com este comando que esta função executa ciclo é executada continuamente. Aqui ela é executada a cada 2 segundos. Fizemos isso apenas para podermos ver detalhadamente cada operação que está acontecendo. Obviamente, isso gerou aquele resultado que vimos de que o personagem se move muito lentamente. Então, a cada 2 segundos, chamamos o executa ciclo, que chama o ciclo do cenário, que é esse aqui. Então, aqui nós temos aquela mensagem, executa o ciclo. Se nós observarmos, a cada 2 segundos, teremos essa execução do ciclo. Para cada execução do ciclo, nós temos a chamada do ciclo do personagem e o desenho do cenário. Vamos olhar. Para cada ciclo, eu faço uma varredura de todos os sprites. Neste caso específico só existe um, que é o nosso personagem, mas poderiam haver outros. E cada um deles ele tem o seu próprio ciclo. Ou seja, eu tenho uma função no cenário que executa, neste caso, a cada 2 segundos. E nesta função eu executo uma função ciclo de cada um dos personagens.
e depois também eu chamo o desenha cenário. Por sua vez, o desenha cenário está aqui, ele faz o desenho do cenário, que é, ele apaga toda a tela, e depois, o que ele faz? Ele, de novo, varre todos os sprites, que nem aqui embaixo, só que enquanto aqui embaixo ele executava um ciclo de cada personagem, aqui ele executa um desenho. O que vai fazer essa função? Cada sprite executa a função desenha, que faz o desenho do próprio sprite. Então temos a estrutura básica que nós vimos aqui, que a cada 2 segundos eu tenho um ciclo que executa um ciclo de todos os personagens. Depois eu tenho um cenário que apaga tudo e desenha todos os personagens. Vamos agora fazer um movimento de uma tecla. Aqui temos mais algumas informações, que inclusive a cada ciclo elas aconteceram, executou alguma coisa. Foi chamado o ciclo do personagem e ele tem essa mensagem. Iniciou o passo. Em que passo do espaço eu estou? 1, na verdade começa em 0, 0, 1, 2, 3. Como se dá isso? Quando nós utilizamos o keydown, nós chamamos a função move, e a função move aqui do cenário chama o nosso personagem. Ele foi criado aqui, lembra? Ele foi colocado na lista de sprites, mas ele foi criado aqui. Então, o que acontece com o move? Ele chama essa função passo do personagem. A função passo, entre algumas outras operações, fundamentalmente altera essa variável iniciou passo para verdadeiro. Na verdade, não é a função passo diretamente que faz o movimento ou que faz o desenho do personagem se movendo. Ela define a direção em que eu estou indo e ela define que eu iniciei um passo. É na função ciclo, que está aqui no personagem. A função ciclo é que ele sempre avisa que foi chamado o ciclo do personagem. Se nós formos olhar, toda vez que temos um ciclo, é chamado o ciclo do personagem. Mas na maioria das vezes ele não faz nada. Porém, se tem uma opção de iniciou o passo, ele faz o que nós chamamos de um semipasso. E é o semipasso que executa todo o código de fazer cada uma das etapas do passo. No caso, nós dividimos em 4 etapas, 0, 1, 2 e 3. Então ele vai mostrando no log em que etapa do passo eu estou. A etapa 0, 1, 2 e 3. E para cada uma das etapas, isso aqui já foi bem trabalhado, não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas em cada uma das etapas eu estou movendo um pouco o X e atualizando a etapa do passo. Como eu estou movendo o X a cada ciclo, ele se move um pouquinho para o lado. E na estrutura de desenho, a cada vez, a cada ciclo ele manda desenhar. Na estrutura de desenho, a posição exata do desenho depende do etapa a passo. E essa posição é que nos troca entre os diferentes desenhos do sprite. Então, observando aqui, o que nós temos é, sempre nós temos uma execução de um ciclo, sempre na execução de um ciclo nós temos a execução do ciclo do personagem, que na maioria das vezes não faz nada, e sempre eu tenho a chamada do desenha do cenário, que apaga tudo e chama o desenha do próprio personagem. O que nós fazemos é quando nós movemos com o teclado, nós temos um clique do teclado, o que ele faz é que na chamada do ciclo do personagem, ele começa a fazer o movimento. Recebia do comando do teclado, chamado comando passo do personagem, e agora a cada ciclo
iniciou passo é verdadeiro, e ele vai marcando cada uma das etapas, e em cada uma das etapas ele move um pouquinho e troca o desenho. Quando chegou na última etapa, o iniciou passo se torna falso e nós voltamos à situação anterior. Esse código tem uma razoável complexidade, por isso que nós voltamos a ele. E essa estrutura movimento com log.html é justamente para você estudar bem isso, baixando isso, executando. Se você ainda tem dúvidas sobre alguma etapa do processo, do que está acontecendo, que faz este movimento do personagem, minha recomendação é voltar aqui e incluir mais alguns comandos de console.log para ver exatamente por onde ele percorre para fazer a execução. Você também pode usar um sistema de depuração para ir passo a passo, mas para essa etapa eu acredito que essa opção aqui, só para ter uma visão geral das etapas do código, por onde estamos percorrendo, já seja o melhor caminho para uma compreensão dessa estrutura. É nela que agora, passo a passo na construção do jogo, nós iremos, em funções diferentes, ir construindo novas funcionalidades para criar o nosso jogo de plataforma.